Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso mini curso. Meu nome é Edson Montoro e preparamos esse mini curso, eu e o Flávio, e vamos falar de dois temas que estão conectados, o pensamento estatístico e análise de resíduos na regressão. Nós somos da ER Montoro, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de Lean Manufacturing e estatística aplicada à melhoria de processos, como Seis Sigmas. Espero que gostem do mini curso. Então vamos ao primeiro tema, que é o pensamento estatístico. Antes de começar a falar do pensamento estatístico, eu queria comentar com vocês um conceito, que são os 4 estágios da competência. Bom, vocês conhecem a frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? É a mais pura verdade isso, né? Esse conceito das 4 estágios da competência, ele vai do não saber ao saber, né? Em determinado assunto. Eu passo por quatro etapas, né? Incompetência consciente, onde eu tenho uma intuição errada, eu não tenho nem ideia daquilo que eu não sei, né? Depois a gente estuda um pouquinho, né? Aprende um pouco, entra na etapa da incompetência consciente. Ainda estou fazendo uma análise errada a respeito desse conceito. Eu sei, mas eu já sei que ainda não sei, né? Já foi uma evolução. Estudando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo, entramos na etapa da competência consciente. Eu já começo a fazer as análises corretas, porque eu já sei aquilo que eu sei, né? Eu sei que eu sei o assunto. Mas a gente precisa avançar um pouco mais, né? Ter a competência inconsciente, né? A intuição correta. Quer dizer, eu não sei aquilo que eu sei, eu faço no automático, né? Então a gente tem que chegar nesse ponto aqui. E para isso precisa um pouquinho de estudo, de dedicação e até um pouco de sacrifício às vezes, né? Bom, vamos falar do pensamento estatístico, né? Esse conceito foi criado por duas pessoas, o Ronald Snee e o Roger Hoyle, lá no finalzinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, né? Normalmente a gente aprende estatística, né? Quem não tem a formação formal de estatística, né? Os engenheiros, administradores, biólogos e outras profissões. A gente aprende estatística por aqui, pelas ferramentas estatísticas, né? E aí, quer enfiar, depois que a gente aprende estatística, essa ferramenta estatística, a gente quer enfiar essa ferramenta goela abaixo nos conjuntos de dados que nós temos no dia a dia. Abordagem totalmente errada, né? Eu até brinco, quando a gente tem só um martelo na mão, tudo que a gente vê na frente vira prego. Se vocês lembrarem da norma ISO 9000, eu acompanho ela desde a primeira versão, lá no começo ela tinha um item que eram ferramentas estatísticas. Então se sabia a importância, né, da aplicação estatística para controlar qualquer processo, para melhorar qualquer processo, e tinha lá os itens de ferramenta estatística. Com o tempo ela mudou, né, a abordagem. Hoje já tem umas 2 versões dela que a linguagem é processo. Então a gente precisa aprender por aqui de processo, entender de variabilidade dos dados e aí saber qual a melhor ferramenta para tratar esses dados, tá? Então a gente precisa começar a mudar essa abordagem antiga. O uso do pensamento estatístico ele é em todos os níveis dentro de uma organização. Desde o nível mais alto, o nível executivo, que define as estratégias, direciona os caminhos para onde a empresa tem que ir. No nível intermediário, mais gerencial, que guia as pessoas naquela direção definida na estratégia. E também no nível operacional, mais técnico, onde as melhorias dos processos realmente acontecem, né? Mas o que é esse pensamento estatístico, né? Até agora eu não falei o que é. O pensamento estatístico é uma filosofia de aprendizagem e de ação baseada em 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio é que todo trabalho ocorre em um sistema de processos interconectados. Eu vou avançar um slide para mostrar para vocês o que é isso, né?
todo o trabalho ocorre em um sistema de processos interconectados. Se pegar uma indústria, você vai ver que tem vários processos, todos interconectados. Começa lá do primeiro com a matéria-prima, vai processando essa matéria-prima, vai transformando essa matéria-prima em vários processos até sair o produto final. Se eu pegar uma atividade específica, sem falar no processo, na fábrica como um todo, né? Uma atividade específica. Aqui tem uma pessoa aqui vazando um cadinho aqui de algum metal fundido aqui. Também ele tem vários processozinhos, né? Mas pode ser uma análise de laboratório, por exemplo, né? Tem toda uma etapa, uma sequência lógica para se fazer essa atividade, fazer esse trabalho. A gente podemos generalizar isso mostrando que o trabalho ocorre numa interconexão de processos, né? Até sair o produto final. O segundo princípio é a variação é uma lei natural, ela existe em todo e qualquer processo. Todo processo tem variabilidade. Se a gente voltar aqui para esse slide, a gente vai ver que aqui eu tenho uma representação da variabilidade, aqui uma distribuição normal. Lá na primeira etapa eu tenho uma variabilidade, no segundo soma com o primeiro, no terceiro ela vai se somando e a variabilidade só vai aumentando, porque variabilidade, variância é um operador quadrático, ela sempre se soma, ela nunca vai se subtrair, né? Até chegar lá no final e o produto está com uma variabilidade enorme, né? Porque ele vem carregando a variabilidade de todos os outros processos atrás dele, né? E o terceiro princípio é o conhecimento. E a redução da variabilidade é a chave do sucesso, é o que faz a diferença entre um bom profissional e mais profissional no mercado, né? Então esse é o conceito do pensamento estatístico. Novidade nenhuma, né? Não tem nada de novo nisso, mas essa abordagem, pensar dessa maneira, fez uma grande diferença, né, no aprendizado da estatística. Na prática, como é que a gente tem que fazer? Tem que analisar o processo. Cada processo que eu vou trabalhar, tem que analisar, conhecer as variáveis, né, principais desse processo, entender o comportamento da variabilidade e as causas dessa variabilidade, né? E aí eu vou buscar reduzir aquela variabilidade daquelas variáveis mais críticas, ou às vezes mudar o processo, né? Mudar a média do processo, sem esquecer que aqui eu tenho um sistema de medição. O sistema de medição também é um processo, eu tenho que trabalhar na melhoria dele também, na redução de variabilidade. E aí eu vou controlar melhor meu processo e o produto vai ser uma qualidade melhor, gerando satisfação de todas as partes interessadas, empregados, clientes, acionistas, comunidade, né, e tudo mais. Então, o conhecimento das causas e a redução dessa variabilidade é o que é a chave para o sucesso, quer dizer, gerar conhecimento do processo. Quanto mais conhecimento, lembra os 4 estágios da competência? Então, a gente tem que chegar nesse ponto aí, né? De competência inconsciente. O George Box, sou fã desse cara, ele tem alguns livros, é considerado um dos pais do planejamento de experimentos moderno, né? Ele faz uma abordagem científica no ciclo de melhoria, que é o caminho que a gente tem que seguir. Ele é um processo iterativo e a cada iteração a gente vai aumentando o conhecimento a respeito daquele processo. Então eu tenho um problema, tenho uma ideia, para resolver isso gero uma hipótese, planejo um experimento, executo esse experimento, analiso os resultados, entendo, gero novas hipóteses, planejo outro experimento, né, executo, analiso e assim vai. O George Box dizia que o melhor experimento sempre vai ser o próximo. Quando eu faço um experimento, a hora que eu terminei, tratei os dados, entendi, eu vou ver, puxa vida, esqueci de incluir essa variável, né? Se eu tivesse feito essa outra abordagem, seria um pouco melhor. Então, eu faço um segundo experimento melhor que o primeiro, né? É um processo natural. Bom, o Roger Hoyle e o Ronald Snee, lá no início de 2010, por aí, né, eles saíram com um novo conceito, criaram um novo conceito, né? E então esse é mais recente, tem 10 anos aí, que é o conceito da engenharia estatística, né? O pensamento estatístico, ele está integrado nesse novo conceito, ele é mais estratégico,
E a engenharia estatística é mais tática, ela integra com a teoria estatística e a prática estatística, né? A teoria estatística a gente precisa dela, sem dúvida nenhuma. E o operacional, que é onde eu vou aplicar os métodos estatísticos e as ferramentas estatísticas, né? Eles definem engenharia estatística como o estudo, é o estudo de como melhor utilizar os conceitos, os métodos e as ferramentas estatísticas, integrando isso com TI, com tecnologia de informação, porque hoje não tem como desvincular de tecnologia de informação, e também com outra ciência, com qualquer outra ciência que é necessária para que eu resolva o meu problema. Então, por exemplo, se eu enfrento um problema na minha fábrica e eu vou precisar de ter conhecimentos, por exemplo, de engenharia mecânica, e eu não sou engenheiro mecânico, então eu convido o engenheiro mecânico que entende desses conceitos a me ajudar a analisar, a entender, propor soluções para que eu possa resolver esse problema. Aí trabalhar em equipe. Então acaba com aqueles feudos, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro químico, né, engenheiro ambiental. Não tem mais esses feudos. Eu vou ter que trabalhar em equipe, né? Essa é a nova abordagem. Bom, vamos lá, vamos olhar a parte mais prática do pensamento estatístico. O que é isso? 400, 1,2561, 25,1, 127. São números, né? Se eu colocar a unidade de medida, esses dados aqui já transforma em uma coisa mais consistente, mais palpável. 4,00 mililitros, 1,2561 gramas, 25,1%, 127 milímetros. É o seguinte, isso aqui não são simplesmente números, são números matemáticos, né? Puramente isso. Não é. São resultados de medições. E nós usamos a notação numérica para poder expressar esses resultados, né? Associado a essa medição aqui, eu tenho uma incerteza, porque segundo o segundo princípio do pensamento estatístico, todo o processo varia. Medir não é um processo? Então, o processo de medição tem uma variabilidade associada a ele, né? Então, quanto menor a incerteza, quanto menor a variabilidade dessa medição, maior é a qualidade dessa medição. Mais confiança a gente pode colocar nesse resultado. Então, a gente falou de dados, eu preciso transformar meus dados em informação. Essa informação tem que me gerar conhecimento, né? Está aqui o fluxo. E com o conhecimento, eu consigo tomar as melhores decisões, consigo definir as melhores ações, e assim o resultado vai aparecer. O resultado do meu trabalho aparece. Eu vou ser mais valorizado como um profissional, né? E eu costumo perguntar, em que etapa dessas a gente aplica a estatística? A gente precisa aplicar a estatística? Em todas as etapas, obviamente. E principalmente antes de coletar os dados. Porque se eu coletar os dados errados, daqui para frente, está tudo errado. Por mais esforço que eu faça, o meu resultado final vai ser errado. Então, a etapa mais importante é aplicar os dados antes da coleta, né? Planejar a coleta desses dados, aplicar a estatística aqui. Eu vi, alguns meses atrás, um desenho de um cara chamado Fábio Moioli. Eu acompanho ele no LinkedIn, e eu dei uma modificada um pouquinho na ideia dele, mantive o conceito original e acrescentei mais 2 quadrinhos aqui, né? Eu tenho os dados aqui, sem muito sentido, eu começo a transformar isso em informação, vai me gerar mais conhecimento, como é que eu conecto esses pontos, né? Vou ter alguns insights, e aí eu vou usar minha experiência e a criatividade, vai me gerar uma sabedoria que com certeza vou atingir o alvo, né? Vou impactar nos resultados de maneira consistente. Então tem uma evolução aqui que a gente tem que seguir isso, né? Agora, um mês atrás, mais ou menos, eu vi
Outro desenho do mesmo cara, do Fábio Moioli, ele é italiano, que eu gostei do desenho, também dei uma melhorada aqui, onde eu tenho aqui uma pilha de pecinhas do jogo do Lego, tudo misturado, né? Eu preciso começar a organizar isso, separar por cor, por tamanho, fazer algum arranjo necessário e apresentar os resultados finais de uma maneira muito mais organizada, né? Muito mais clara. Eu gostei muito desse desenho aqui, ele diz muito, né? Então, copiei lá do meu amigo Fábio, dei uma rearranjada aqui nele. Tá? Bom, tem um outro autor que eu gosto muito, é o Roger Bohm. Lá em 1994, ele escreveu um artigo chamado Measuring and Managing the Technological Knowledge. Eu até traduzi esse artigo. Se alguém tiver interesse, por favor, me manda um e-mail. No final tem meu e-mail aí, que eu posso mandar uma cópia desse artigo traduzido. Ele criou uma escala de 1 a 8, que vai medir o estágio que nós estamos em relação aos nossos processos, aos processos que nós temos a responsabilidade de controlar. Então, ele vai medir quanto eu conheço desse processo. Vai da completa ignorância, que eu acredito que nenhum de vocês está nesse estágio, né? Até o completo conhecimento, que ele chama aqui de nirvana, né? Normalmente, a maioria das pessoas estão nesse estágio aqui, ó, controlando o processo através da média, né? O que a gente precisa evoluir é falar em variabilidade, calcular a capacidade do processo, caracterizar esse processo, saber o porquê das coisas, começar a gerar modelos, né, matemáticos para prever o comportamento desse processo. Um outro desenho dele que tem nesse artigo, que eu achei muito legal, né, representa bem, eu tenho aqui uma árvore, aqui eu tenho a saída do processo e tem as variáveis aqui, como se fosse um diagrama de causa e efeito, né, uma espinha de peixe. E cada galho aqui representa uma variável e a espessura do galho corresponde à importância dessa variável, né? E às vezes tem variável aqui que impacta meu processo que eu nem tenho ideia ainda. Eu preciso conhecer mais o meu processo, né? Falando em modelo, o nosso amigo George Box, né, ele dizia o seguinte: essencialmente todos os modelos estão errados, mas muitos deles são úteis. E essa é a mais pura verdade. O modelo é uma tentativa de prever o comportamento de uma variável, de um fenômeno, né? E a gente nunca vai conseguir modelar, explicar 100% do comportamento dessa variável, ou desse fenômeno. Mas o modelo ajuda muito. É melhor ter um modelo do que estar no escuro e não ter nada, certo? Vamos então à segunda etapa do mini curso, que agora vamos trabalhar com modelo e fazer uma análise que normalmente as pessoas não fazem, que é fazer análise dos resíduos no modelo de regressão.